E aí, meu amigo Antônio, como é que você tá? Tudo bem, cara? Eu também, meu amigo Alan Tresse. Tudo certo, Tudo beleza? certo, tudo certo. Antônio, vamos começar aqui falando é, já do transporte, principalmente da nossa região. Certo. É, o que você acha dos transportadores, principalmente aí, que a gente vê muito isso, né, cara? Mas desses transportadores que fazem parte da operação do seu negócio, estão dentro da operação e sentem uma certa dificuldade de delegar, de fazer a coisa andar e se libertar um pouco para fazer a parte mais estratégica da empresa. Diz aí as tuas experiências, o que você vê disso, como você sente. Fala aí para nós. Bem, Alan, o que a gente percebe, né, referente ao transporte rodoviário de cargas de âmbito nacional, né, a gente sabe hoje que 65% do que o país produz passa pelo modal rodoviário, né? Então é algo que sempre eu estou dizendo quando que possível, se está na mão é porque veio de caminhão, né? Então o transporte rodoviário ele tem a sua importância. Em todo momento nós temos ali algo que dependeu desse modal tão importante, né? Então lá no discurso de Juscelino Kubitschek, quando ele falou que ele iria fazer 50 anos em 5 anos, né? Uma das estratégias a quais ele adotou foi a abertura de rodovias, né? A abertura de estradas. Então, por isso que hoje o Brasil, com suas dimensões continentais, é um país voltado para o rodoviário. E graças a Deus, né? Porque somos transportadores, então Senão não transportar ia ter o sempre que é a gente necessário. fazer, na verdade, né? Exatamente. Mas trazendo aqui, né, para a nossa região em si, isso a gente percebe que é algo dentro do transporte no modo geral, que hoje, na média, 75% das empresas são empresas pequenas. Uhum. Empresas aí de até 5, 8 caminhões. Sim. E essas empresas a gente percebe o que? O quanto elas precisam de desenvolvimento. Porque todas as empresas, indiferente se é do setor de transporte ou é qualquer outra empresa, primeiro, ela surgiu através de um desejo de alguém que queira empreender, né? Esse sonho de ser o seu próprio patrão, vamos dizer assim. Então começou pequena, foi se tornando média e hoje nós temos várias e várias empresas aí que são megas referência no transporte rodoviário de cargas. E aí o que a gente percebe nessas empresas pequenas? Um pouco de amadorismo. Principalmente, não o amadorismo no transportar. Eu sempre falo que você pegar do ponto A ao ponto B é muito fácil. Certo. Mas a gente percebe o quê? Que nos detalhes, na gestão, porque a nossa lucratividade no nosso segmento de transporte, ele está depois da vírgula. Então é nos centavos que vai fazer essa diferença. Nos centavos que nós vamos perceber todo o diferencial competitivo com as empresas. Então, o que nós percebemos é que essas empresas elas demoram muito para amadurecer na gestão para que possa realmente fazer a diferença. E daí, nesse momento, aonde eu vejo que o segmento acaba sofrendo. Uhum. Sofrendo entre vários detalhes, como uma reclamação que a gente percebe no nosso dia a dia, que normalmente nós não somos remunerados da forma correta que a gente teria que ser, por todos os investimentos que é necessário fazer dentro de uma empresa de transporte em si, mas vai muito, às vezes, daquela conta de padeiro. E Uhum. não, hoje, nesse mundo tão globalizado, essa conta não pode ser mais de padeiro, ela tem que ser uma conta de alta performance, porque, como eu falei, a nossa lucratividade ela está depois da vírgula. Então, é nesses centavozinhos, quilômetro por quilômetro, que vai fazer a diferença no final de tudo isso. Tá. Mas muito bem. Você falou bastante sobre o cenário, falou bastante, até porque você, como presidente de uma entidade tão representativa como é o Sintropar, né, hoje você está como presidente dessa entidade que representa vários. Quantos transportadores estão associados hoje lá? 198, Alan. Estamos quase 198. chegando aos 200, Quase, cara. quase 200 empresas associadas que hoje você ouve, né, no seu dia a dia a reclamação desses empresários, você sente um pouco na pele o que eles passam
Mas eu quero fazer uma pergunta diferente para você aqui. Eu quero que você me fale da tua empresa. Legal. Quero que você me fale de como você sente lá dentro do seu coração, hoje na sua operação. Você que é um transportador há mais de 10 anos já? Quantos anos você está hoje como 2015, transportador? estamos com 9 anos já de operação. 9 anos de transportador. O Antônio que já tinha uma boa base antes de virar transportador. Depois a gente vai contar um pouquinho mais. Mas eu quero que você me fale o que você sente, tá? Lá dentro da sua operação, dentro do seu negócio. Como que é estar no dia a dia dentro da sua empresa? Fala para nós. Bem, Alan, é interessante a pergunta, porque assim, é algo que eu sempre comento, que o topo da pirâmide é muito solitária, né? Você estar à frente de uma empresa, indiferente se é uma empresa pequena, média ou grande, você muitas vezes acaba sozinho. Mas trazendo para a nossa operação mesmo, falando de Transruiz Transportes, nesses 9 anos de caminhada em si, 9 anos de aprendizado, de evolução, aprendendo, errando e tentando sempre melhorar a performance. Olha, no dia a dia sempre é muito difícil, né? Tem dias que você tem vontade de chegar na empresa, passar o cadeado e vender tudo, né? Isso... Eu tenho certeza aqui que muita gente que está vendo isso aqui vai entender o que a gente está falando, né? Isso não é uma nem duas. Não, não. Isso assim que você para pensar, porque hoje você tem vários cenários, né? Você tem um cenário que envolve as pessoas, porque empresas são feitas de pessoas, e no segmento de transporte não é diferente. Nós temos aí a nossa principal mão de obra, que é o motorista. Então você tem que ser um pouco psicólogo, você tem que ser um pouco professor, você tem que ser um pouco de tudo hoje dentro de uma empresa em si, para que você possa extrair o melhor que as pessoas têm para nos oferecer. Então, assim, você encontra dificuldade nesses 9 anos, encontrei dificuldades de mão de obra, encontrei dificuldades com clientes, encontrei dificuldades de fluxo de caixa na empresa, entende? Encontramos N dificuldades em si que vai o quê? Vai nos trazendo a musculatura necessária para que a gente possa seguir, né? Seguir nesse desafio que é empreender. Uhum. Então, muitas vezes você vai se moldando e esse aprendizado, Alan, ele é contínuo, cara. Ele é contínuo porque assim, você aprende com a tua equipe, você aprende com os seus clientes, você aprende com os seus colegas, né? A gente troca muito figurinha, sim. Né? No nosso meio em si. Então eu falo que essa nossa geração, essa geração mais nova, ela acaba sendo mais adepta a compartilhar as informações, a compartilhar, vamos dizer assim, as alegrias, as dificuldades, porque para que a gente possa tentar buscar essa arte de aprender, de empreender, na verdade, né? Mais leve. Então hoje nós já atuamos em vários segmentos em si, atuamos com segmento de subcontratação de cargas, onde a gente ganhou uma boa expertise, colocamos veículos para correr aí o Brasil como um todo, né, veículos de longa distância, e hoje a gente está com uma operação mais na mão, vamos dizer assim, né, que a gente trabalha com armazenagem, distribuição. Tá, só desculpa te cortar um pouquinho, mas você optou por concentrar mais em um, ou mais próximo, ou em um segmento, ou foi a necessidade, ou como que aconteceu isso? Não, Alan, o que acontece? Né? Nós tiramos, né, as operações de longa distância, fomos enxugando, né, esta operação, com o intuito do quê? Pós-pandemia, custo óleo diesel nas alturas. Estava variando muito, né? Exatamente. Pô, cheguei a pagar R$ 7,80 no litro do óleo diesel. Né? E os clientes não remunerando da forma a qual nós entendíamos que fosse necessário. Sim. Porque assim, o aumento do diesel era tão volátil que nós não conseguimos, você só falava com o cliente de reajuste. E a velocidade do reajuste, infelizmente, não era a velocidade do reajuste do diesel. Sim. Então você sempre estava 1 ou 2 passos para trás. Então a gente foi entendendo que a longa distância você acaba trazendo algumas inseguranças jurídicas para a sua empresa, então a gente optou por isso. E aí fomos pensando em algo que tivesse mais na nossa mão, né? Hoje quem atua no longa distância, muitas vezes você trabalha 7 dias por semana. Então hoje nós temos uma operação
que é a mais enxuta. Os veículos rodam aí das 7 da manhã às 19 horas. Então, você tem essa tranquilidade. É mais fácil você trabalhar essa gestão e é mais fácil e mais tranquilo você pôr a cabeça no travesseiro. Sim, entendi. Então, foi por esses motivos que você acabou mudando a sua operação, ajustando conforme aquilo que você imaginava, aquilo que você também pregava, e pelo que eu percebi aqui, a sua essência é que pelo menos eu chego em casa e eu posso descansar, né? No sentido de não estou preocupado que tem um cara lá na estrada que pode tombar um caminhão fora de hora, ou o que o cara está fazendo, ou talvez era para ele estar parado em algum lugar e ele está rodando, não está cumprindo aquela jornada que a gente tanto busca, tanto organiza dentro da empresa. Então podemos dizer que é mais ou menos dessa forma que você organizou para que ficasse um pouco mais leve. Não, exato, Alan, porque assim, quando você está com uma operação de longa distância, então você tem chega o final de semana, você tem um motorista fora. Uhum. Aí você tem que dar um suporte para esse motorista caso precise de alguma eventualidade. E sempre gostei muito de trabalhar final de semana, não tinha horário para chegar durante a semana para ir para casa, né? Porque, cara, estar no meio de transporte é algo muito, assim, ele é viciante. Uhum. Né? Nós entendemos, assim, que ele, naquele mesmo momento que você quer vender tudo e parar com tudo, no outro dia as coisas acontecem de uma forma assim que... E traz essa satisfação também, né? Traz aquela adrenalina, pô, resolvemos isso, tudo ocorreu, tudo foi muito justo, muito perfeito. Então isso é muito interessante dentro do segmento de transporte. Mas aí eu lembro um dia que o meu filho me fez um questionamento, né? Pai, por que você trabalha tanto, não sei o quê, né? E aí eu fiz um comparativo com ele, né? Falando do transporte rodoviário de cargas, que é uma realidade não apenas nossa, mas de todo o transportador brasileiro. Que eu dei um exemplo para ele assim: filho, vamos pegar uma loja de brinquedos. Chega na sexta-feira às 18 horas, ele fecha a loja e vai retornar somente na segunda-feira, por opção do dono. Nós do transporte, infelizmente, muitas vezes não temos essa opção. Sim. Temos que ter alguém na nossa retaguarda, ou até você um plantão, vamos dizer assim, porque pode ocorrer uma situação no sábado, pode ocorrer uma situação no domingo, né? E parece que o problema só acontece nessas horas, né? Exatamente. Então eu sempre tive uma preocupação no meu dia a dia de sempre poder estar conectado. Sou uma pessoa que gosta muito de pescar, né? E sempre, às vezes, eu deixava de lado esse gosto meu, porque será que ia ter sinal de celular? Será que não ia ter? Pra ficar atento a algum problema que pudesse acontecer. Exato, porque assim, às vezes você tem pessoas na tua retaguarda, entende? Mas muitas vezes que você está muito inserido no negócio, né? Então às vezes muitas vezes você acaba centralizando algumas coisas, né? Você quer acompanhar, vamos dizer assim, em tempo real tudo que está acontecendo. Então esse é o dinamismo aí que a gente percebe no segmento. Até para fechar esse contexto assim do que a gente está falando, hoje você se classifica como um pequeno, um médio, um grande transportador? Só para... Se você quiser falar a quantidade, fica à vontade. Hoje eu considero que nós estamos numa transição ali de pequeno para médio. Certo. Esse é o porte hoje que nós temos aí da Transluiz Transportes, né? Então a gente se classifica nesse patamar hoje. Você está dentro da realidade dos 80% aí dos transportadores do Brasil, então. Exatamente. Interessante. Me caracterizo com ele, sim. Sim. Então, me identifico. Eu acho que é bem isso. E acredito que as dores que o Antônio tem são as mesmas dores dos mesmos 80% aí dos transportadores hoje do Brasil. Aproveitar para fazer para pedir para vocês aí, quem tiver algum comentário, quem quiser fazer uma pergunta, manda para a gente aí. A gente vai tentar responder tudo da melhor forma possível. A gente está aqui para tentar fazer da melhor forma possível. Já falei no outro, mas volto a falar. Somos amadores. Se eu falar errado é porque eu não aprendi direito o português. Então, fiquem à vontade, mandem aí. Eu não conheço praticamente nada de internet, comecei há pouco tempo.
e estou tentando entrar nesse mundo para ajudar você, transportador que está aí nos ouvindo, a se desenvolver, a viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz. E dentro desse contexto, inclusive, Antônio, você comentou uma coisa agora aqui da leveza, deixar mais leve. Eu puxo esse gancho e faço uma pergunta já para você. Como que é a sua rotina hoje? Ela pode ser classificada de que forma? Fala aí para mim. Olha, Alan, então assim, eu falo que a minha rotina, ela é... Falando de empresa, é nível hard, né? Uhum. Porque eu sempre falo que... É na paulada, então. Se nós tivéssemos... acho que todo mundo reclama a questão de tempo. Sim, né? sim. Sempre comento que o bem mais precioso que nós temos hoje é tempo. Então hoje o dia tem 24 horas. Se tivesse a possibilidade do dia ter 36 horas, nós íamos falar que seria pouco. Né? Então a gente sempre vai... infelizmente a gente sempre está reclamando de algo. Né? E o tempo é isso. Então, assim, hoje eu tenho que dividir o tempo da empresa com o tempo de participações em entidades. Certo. Né? Hoje eu participo mais de 5 entidades, seja aqui na nossa região, seja no estado em si. Então, às vezes, você tem que conciliar, né? Mas você tem que conciliar da seguinte forma, 80-20. 80% empresa, é da onde eu levo o sustento para casa, né, onde vem o ganho em si. Sim. E 20% com as entidades. Então, muitas vezes o meu dia começa cedo, né, porque eu busquei uma forma de vamos dizer assim, de desconectar um pouco a mente em si através do exercício físico. Então, eu acordo 5 horas da manhã, né, vou para academia, depois vou para a empresa. Interessante, não é todo mundo que consegue fazer isso. Vou conciliando entre a empresa, entre a entidade, uma ou outra, e muitas vezes à noite algum compromisso, mas são coisas assim que eu consigo me adaptar, sabe? Eu acho que estou nesse meio já há um bom tempo, então essa questão do tempo ali, às vezes quando vai num lugar, vai no outro, e assim vai, falta tempo, mas a gente sempre procura se doar o máximo possível, porque a gente sempre tem que dar o nosso melhor, indiferente à condição que você esteja. Tá. E aí eu tenho uma coisa para falar para você, Antônio. Cara, eu tenho optado e tenho me organizado por uma rotina mais leve. Eu sei muito bem o que é isso, né? Quando você fala que é nível hard, né? A rotina, eu sei muito bem o que é isso. Já passei muito estresse, já passei muitos momentos difíceis na rotina, e até aquela rotina massacrante, né? Que vai levando ali, que chega na sexta-feira, você não consegue, você acorda cedo e fala, cara, podia dormir até umas 10 horas porque eu não quero ir para a empresa, certo? Já passei muito por isso também, e acredito que muitos aqui também já passaram por isso. E depois que eu consegui entender que a gente precisa mudar, isso é uma necessidade nossa. Se a gente quer viver a nossa vida com um outro nível, passar para um próximo nível, e a gente quer chegar lá na nossa melhor idade, 70, 80 anos, e olhar para trás e falar, porra, eu aproveitei pra cacete a minha vida. Eu posso dizer que tudo que eu fiz aproveitando o caminho. Que tem muitas histórias aí que dizem, não adianta chegar lá em cima para aproveitar, você tem que aproveitar o percurso, certo? Então eu venho muito nesse sentido, e esse é o tema do meu livro, inclusive, que é levando uma rotina leve para chegar a altos resultados. Então, até faço até te provoco com relação a isso, para você tentar mudar um pouquinho essa rotina. Eu sei que é difícil, você é um cara que eu conheço há muito tempo e sei que você participa de muita coisa, viaja muito, aproveita quanto dá, né? Mas também dá para transformar essa rotina numa rotina leve. Então eu estou falando muito disso no meu livro, estou trazendo metodologias, estou trazendo formas para quem optar por comprar esse livro poder usar no seu dia a dia dentro da sua empresa. E é para aquele cara, desde o pequeno, médio, grande empresário, porque em todos os níveis existe o cara da rotina hard e o cara da rotina leve. Mas a maioria, com certeza, pena muito na sua rotina. Alguns gostam de sofrer, né? Parece que tem gente que nasceu para sofrer, né? Então, vai lá e vai tocando, mas até onde? Até onde, né? Porque o que acontece, né, Alan?
assim, o nosso organismo, ele reage quando você acaba acelerando muito e tendo pouco tempo de parada, né? Então, assim, hoje eu falo para você que já não sou... Eu tinha aquele hábito, né, de ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Que é para dizer que trabalhava mais que os outros. Exatamente, exatamente. Ou para mostrar para o funcionário, entendeu? Para dar um exemplo. Para dar um exemplo. Não, hoje eu sou o melhor exemplo da galera. Eu mudei muito isso em 2023 para cá, então hoje eu já não quero ser o primeiro a chegar. Primeiro, para eu já não ficar, para eu não ficar estressado daqueles que chegam atrasados. Então eu já chego um pouco mais tarde. Porra. E muitas vezes acabo saindo para tomar um café no meio da tarde, às vezes com a família, às vezes com os amigos. Trazendo alguns gatilhos para quebrar aquela rotina pesada. Não, certo? Exato. Então, assim, hoje eu falo para você que eu estou num momento mais tranquilo, no aspecto assim de toda aquela pressão que eu tinha antes, ou vamos dizer assim, aquela loucura que você não desligava nem para dormir, cara. Sim. Sabe aquele momento que você deitava na cama assim, parecia que você estava trabalhando? Eu passei por esses momentos assim que, sabe, você estava ligado no 380, falando nem no 220, no 380. Hoje é um sono mais tranquilo, né? Problemas e dificuldades, não adianta nós querermos que não vai ter, que vai ter, isso faz parte da vida do ser humano e principalmente de quem empreende. Então, todo dia é um dia novo, são desafios que você vai contornando e você tem que saber ter essa leveza. Sim. Essa leveza para que você possa, vamos dizer assim, no final do dia, não ficar tão desgastado mentalmente. Sim. Né? Porque às vezes o pessoal fala assim, pessoal do escritório, eu tô aqui batendo caixa, descarregando o caminhão. O serviço braçal a gente entende sabe que é pesado. Já bati caixa e bato caixa. Se eu precisar descarregar um caminhão, eu vou. O pessoal sabe disso. Você sabe disso, que eu não tenho preguiça, não. Então, mas você trabalhar mentalmente, o intelecto, né? Cara, tem dia que você tá parece que passou esgotado. um bitrem por cima, né? Exatamente, você tá esgotado. Então, Você pode me dizer assim, já aproveitando esse gancho, se tem alguma coisa que você pode estar colhendo hoje desses momentos de estresse ou desses momentos que você ainda não conseguia conciliar tudo, dizer assim, sei lá, pensa um pouquinho aí e me fala, você pode ser assertivo nisso? Que eu possa estar colhendo assim, talvez de um... Olha, Alão, algo que eu percebi de um tempo pra cá, meus cabelos brancos, viu, cara? Eu acho que eu tô colhendo isso, viu? Porque do isso aí, pra com cá, certeza, eu não cara. Estava assim, cara. Acho que de um ano pra cá eu dei uma branqueada, cara. Tô com meus 39 anos. Tá parecendo que tá com 60 já. Não, também não, né, cara? Vai falar que daqui a pouco vai falar que eu andei murcho. Viu? Sabe que pneu descalibrado. Pneu rodou murcho, viu? Já trinca o talão, não adianta, viu? Já perde a vida útil. Mas Não, hoje eu não consigo, tá, Alan, ter essa percepção ainda, né? Mas eu falo que algo que me ajudou bastante, assim, de fazer essa desconexão é a atividade física, cara. Atividade física tem te ajudado. Eu já tô aí há quase 8 meses praticando atividade física e eu fui especificamente para fazer uma desconexão. Entendi. Eu estava vendo um vídeo pela internet e aí uma pessoa falava assim, olha, não tem terapia, não tem psicólogo melhor do que uma atividade física. E aí eu fui, cara. Pela primeira vez fui lá bem. E hoje, o dia quando eu não vou, eu sinto falta. E quanto isso me desconecta. Eu faço de um horário assim, cedo, eu vou às 6 da manhã, como eu falei, porque é um momento também que eu sei que meu celular não vai tocar, mensagens não vão receber. Olha a operação, né? aí. Olha a operação, cara. Eu sou operacional, então é muito voltado nesse aspecto que você possa ter essa desconexão, essa despreocupação, que eu acho que é muito importante. Sim. Cara, o que você poderia falar para mim aqui, para todo mundo que está ouvindo, qual foi o principal desafio que você teve durante esses 9 anos aí como transportador? Alan, um dos maiores desafios e aprendizado que eu tive foi ali o período pandemia, pós-pandemia também, onde algumas operações elas não rodaram da forma que a gente imaginava.
E aí eu tive que aprender a lidar com a escassez do dinheiro. Né? Então vou dar um exemplo. Tinha dia que tinha, tem dia que não tinha, né? Então mas também é muito fácil gerir uma empresa com caixa gordo, né? Eu acho que qualquer faz, né? Aí todo mundo faz. Então ali nós que somos pessoas muito corretas e idôneas, me fazia mal ter que atrasar um boleto. Isso me sugou demais, cara. Me sugou nesse período. Ali foi no segundo semestre de 2022. Aí eu acabei, vou falar assim, foi um período que a gente perdeu dinheiro. Sim. Podemos falar falando português bem claro aí para quem está nos assistindo. Então foi de bastante aprendizado. Assim, entendi. Isso foi um desafio gigante para você, então. Foi um desafio bastante assim de lidar, cara. Isso me fazia mal. Entendi. Atrasar um boleto 2, 3, 4 dias, 10 dias, cara, isso Cara, aí... eu confesso também que isso é uma coisa que me deixa mal. E a gente sabe que o transporte é um negócio que está sempre no fio da navalha, né? Está sempre apertadinho ali, a margem é pequena e tudo mais, né? Eu acredito que a pandemia foi um desafio não só para nós, para muita gente aí, né? O transporte ainda que não parou, e se não fosse o transporte, principalmente, né, na época da pandemia, com certeza o desastre teria sido muito maior, né? Mas mesmo assim nós tivemos as nossas dificuldades, aprender a lidar com tudo que aconteceu e ainda com o financeiro, assim como outros segmentos também tiveram seus problemas, né? Exato, né? Então eu falo que assim, porque o coração de qualquer empresa é o financeiro em si, né? Tem pessoas que sabem lidar com mais naturalidade. E naquele momento eu não tinha toda essa naturalidade, porque era a primeira vez, né, que a gente está à frente de uma empresa, você está na linha de frente, então você fica preocupado. Então foi um momento bastante de aprendizado, me desgastei bastante, mas momentos superados, de bastante aprendizado e vida que segue. Serviu para aprender. Não, com certeza. E assim, para quem está nos assistindo e é empreendedor ou tem a vontade de empreender, saiba que momentos de abundância e momentos de escassez ocorrerão no decorrer da vida da sua empresa. Exato. Então você tem que saber lidar e se preparar. E o que eu falo é o seguinte, quanto logo venha esse momento de dificuldade, ele te traz um aprendizado muito bacana para que você possa estar mais preparado para os próximos problemas. Isso sempre vai existir, né? Eu sempre falo que o que seria dos gestores se não fossem os problemas? Então, os problemas sempre tem que estar existindo. Em qualquer empresa hoje no Brasil ainda muito mais, né? Nossa senhora, né? Nós temos mais problemas do que o normal, né? Rapaz, você acorda pela manhã, escuta uma rádio, e aí é algo novo, uma jurisprudência, uma mudança ali, uma mudança aqui. A gente fala muito disso, né, Antônio? Até o passado é incerto no Brasil, né? É um negócio absurdo. Você tá doido. Mas vamos lá, né? Cara, mas é interessante que, assim como eu, você também é um cara que viaja pra cacete, né, cara? A gente não perde um evento, né? Eita, beleza. Eu falo que quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Então, quando você tem essas oportunidades de estar presente em vários eventos de âmbito nacional, primeiro, que você leva a representação da sua região, da sua entidade, da sua empresa, te proporciona você fazer essas conexões com outros transportadores, né? Trocar ideias, conhecimentos. Então, eu acho que nós temos que ter essa válvula de escape, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes você fica refém na empresa e aí você não está apto para novas oportunidades. E as novas oportunidades não vão bater na porta da tua empresa. Não vão tocar a campainha lá da sua empresa. Né? Você tem que estar envolvido em outros meios, estar inserido em outros meios. É ali que vai surgindo as oportunidades, os conhecimentos, as trocas de informação. Então, sempre que possível, gosto de estar presente. Eu tenho ido muito em eventos, principalmente, até por estar representando aqui os transportadores também aqui de Toledo. E não só por isso, eu gosto muito de viajar também, tenho viajado para lazer também, com a família, enfim, conhecido outros lugares, que eu gosto muito disso, eu acho que faz parte da nossa vida, isso me faz feliz, e eu busco a felicidade a cada dia. Tenho falado muito isso também,
que eu tenho cada vez mais tentado inspirar e tentado me tornar mais feliz, né? E porque essa luz ela expande, né? Ela prospera. E lá dentro da minha empresa, por exemplo, eu levei um tempo para organizar tudo isso, para deixar muito mais ajustado, né? Eu já saí de dentro da operação da minha empresa há algum tempo. E depois que eu consegui fazer isso, consegui organizar a parte operacional e partir para a parte estratégica, foi onde eu consegui assumir uma entidade como representante dos transportadores, consegui participar de vários eventos dali para cá e estou conseguindo viajar cada vez mais e aproveitar um pouco mais a minha vida, ficando mais nessa parte estratégica. E você lá dentro da tua empresa, como você tem organizado isso? Porque você é um cara que viaja bastante, também vejo isso. Mas também vejo que você é um cara que está dentro do operacional. Você mesmo me fala isso. Sim, sim. Então, como você tem conciliado isso? Bem, Alan, como eu falei, né, empresas são feitas de pessoas e conversando com você e outros transportadores e outros amigos aí, o quanto nós temos que buscar alternativas de ter pessoas boas ao nosso lado, né? Pessoas que possam estar na mesma página que você. Então, eu tenho feito isso dentro da empresa, buscando pessoas que possam tocar o barco com a sua ausência. Como você falou, muitas vezes eu estou na cidade e não consigo ir na empresa. Certo. Por compromissos, né? Então, a empresa não pode parar. E uma coisa que a gente tem que se preocupar, então eu já estive mais envolvido no operacional. Hoje eu falo que eu estou aí ainda uns 65% fora e 35% ainda no operacional. Tem algumas coisas ainda que, queira ou não, você quer colocar o teu DNA, o teu jeito. Depende lá um pouco de você. Isso, o jeito de tocar em si. Sim. Mas são coisas que, como você falou, você levou um período para fazer essa transição dentro da sua empresa. Então, é um período também que você tem que fazer a sua transição, entende? Você tem que falar o seguinte, olha, fui até aqui no operacional. Agora, eu preciso focar para o estratégico. Porque você chega num patamar de empresa que você não pode mais, né? Não é que você está abandonando, não. Você está galgando novos degraus. E aí, com isso, você tem o quê? Você tem que se afastar, você tem que acompanhar através de relatório, entre outros. Então, eu consigo, sabe? Hoje, ficar uma semana fora da empresa, ela roda... A minha operação ela é muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso foi uma das opções que a gente foi mudando um pouco o foco da nossa operação. Para ficar mais autônomo também. Exato, então ela roda, então não necessita muito da minha presença em si para a operação rodar. Então ela roda, ela flui normalmente, mas confesso para vocês aí que estão nos assistindo que muitas vezes eu saía muito preocupado. Fui fazer um treinamento ano passado, participei de um programa do Sebrae, cara, chamado Sonar. Era uma semana de imersão, das 8 às 18, né? Na própria cidade mesmo. E aí eu falei, chegou no domingo, falei, não vou não, cara. Não, tem que ficar na empresa, etc, tal. E aí falei, não, vou até o meio-dia, na segunda-feira, vou na abertura. E daí fui na abertura, então fui de segunda a sexta-feira, né, voltada para lideranças. E, cara, foi um aprendizado. Então, assim, a gente tem que ter... A gente é resistente, né? Exato. A gente é muito aquela questão, assim, do dono, sabe? Se eu não estiver lá, o negócio não funciona. Então, isso vai te mostrando sinais, viu? Que você pode aproveitar as oportunidades que vão surgindo para você. Sim. Então, hoje eu consigo realmente ficar alguns dias fora da empresa, resolvendo algumas coisinhas via WhatsApp, né? Falar que não vai mexer, não tem algumas coisas que você tem que tomar algumas decisões ou pedem algum auxílio para você, mas hoje a presença dentro da empresa já não é tão importante assim. Que bom, que bom. Olá, meu povo, tudo bem? Como é que tá aí? Então, hoje mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Alan Tressi e sou empresário, mentor, palestrante e mais algumas coisas, né? E venho aqui com mais esse episódio, trazendo para vocês um convidado muito especial, um amigo meu, transportador também, que entende muito de transporte. E gostaria de apresentar para vocês agora o nosso querido Antônio Ruiz. Fala aí, Antônio, se apresenta um pouquinho aí, meu querido.
Bem, pessoal, sou Antônio Ruiz, sou o CEO da Transruiz Transportes, presidente do Sintropar, vice-presidente da Associação Comercial de Cascavel para Assunto Transporte e Logística, faço parte também da diretoria da FETranspar junto com a Alan Tresse e participamos de mais algumas entidades, né? Porque eu sempre comento que empreender é muito fácil e sobra muito tempo. E daí, devido a esse tempo que acaba sobrando, a gente vai encaixando, né? Vai encaixando vai aumentando os compromissos. Exatamente. Então, esse sou eu, né? Essa pessoa aí. Legal. Então, pessoal, mais uma vez, aqui é um lugar para você adquirir conhecimento. A gente vai falar muito sobre transporte, vai falar das dores que a gente tem aí no transporte, da nossa região, do Brasil como um todo, que a gente tem um pouco de know-how para mostrar para vocês. É um lugar onde você pode tirar sua dúvida, mandar seu comentário, fazer pergunta, o que você quiser. Aqui nesse podcast aqui, falando de transporte, papo reto, né? É papo reto. Manda que a gente responde, se não souber, a gente chama alguém que saiba responder e tá tudo certo. Então eu estou trazendo esse meu amigo gigante do Oeste aqui, 1,94 m, que tá, eu acho que no lugar errado, deveria ser o ator, o modelo, alguma dessas coisas aí. Olha, hoje eu posso dizer, Alan, eu sou o maior presidente de entidade do segmento de transporte. E me prove ao contrário. É verdade. Se eu não sou o maior. É grande pra cacete, o homem é grande, cara. Então, nós fazemos parte de algumas entidades, como o Antônio já comentou aqui, e estamos aqui para falar um pouco de tudo isso. Legal. Para tirar as dúvidas de quem quiser tirar dúvida e também para falar do nosso negócio, né? Que é um negócio que a gente já entende de trás para frente e está aqui também para estudar, para entender e para aprender com os demais que estão assistindo, as pessoas que querem também mandar sua contribuição. É para isso que serve esse podcast. Não somos donos da razão, né? E como transportadores, a gente sempre tem que estar trocando figurinha, né? O detalhe só do transportador é que o caminhão dele sempre vai fazer mais média que o outro, né? Sobre média não dá para abrir esse podcast aqui. Não dá para começar a conversar porque não tem fim. É uma contação de vantagem, né, Alan? Mas cada um e não é só vantagem, isso, né, cara. Antônio? É o preço do frete também. Não, né? O frete do cara sempre é o melhor. Meu caderno. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Lá, né, no Sintropar, onde eu estou como presidente, tem dia que parece... a gente às vezes faz alguns encontros, né? Parece o Muro das Lamentações. É uma choradeira, gente. Parece que quando engata um reclamar, o outro quer contar uma história pior. Rapaz, né? Se o cara é mente fraca, como o pessoal diz, o cara... Meu Deus, o cara sai direto dali para tomar um tarja preta. E, cara, interessante que a gente que conhece bastante lugar e bastante transportador é um igual ao outro, né? Não, viu? Não tem, cara. Então não a gente muda, cara. A gente tem que absorver isso, entender um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho do segmento para entender que não é toda aquela choradeira de sempre, viu? E ter o coração forte, né? Porque senão a gente chora o dia inteiro. Coração, eu acho que a mente do cara tem que ser muito bom, porque o cara se vai para um evento, igual a gente sempre tá em eventos, né? E pega aquele muro da lamentação, o cara volta até depressivo, cara. É verdade, cara, é verdade. Eu sei, talvez alguns aí que não é do ramo vai achar que a gente está aumentando, mas não está aumentando, não. É verdade. É um troço fenomenal que a gente vê por aí. E assim, né, Alan? É cada um dentro da sua especialidade, né? Nós sabemos aí que temos vários outros amigos de outros setores produtivos e, cara, a dificuldade é a mesma. É aquele detalhe, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Exatamente. E não é, cara. Eu acho as dificuldades, às vezes só muda o cenário e também o pessoal fala assim... E porte de empresa. Só muda o tamanho do problema. Sim. Entende? Sim. Os problemas, olha, de uma empresa pequena para uma empresa grande, os problemas são os mesmos. São os mesmos. Às vezes só muda talvez a quantidade, o tamanho. Exatamente. Aí... Então todo mundo tem problema com motorista, com a falta de motoristas profissionais. Todo mundo tem problema de carga e descarga. Entende? Isso é um problema. Com preço de frete, com média... Com tudo, cara. Um monte de coisa. Então né? não adianta. Não adianta E falar. se reclamar, ajudasse, nossa, nós tava tranquilo, né, cara? Não, com certeza. Mas... Ou se não, aquele outro, né? Como é que é? Se for, como é que o pessoal fala?
se conselho fosse bom, nós vendíamos, É, né? exatamente. Mas cara. a gente Exatamente. vai tentando trazer o que a gente falou, né? Daquela leveza pro negócio, descontrair um pouco, Sim. trocar um pouco de ideia, porque às vezes sempre passei a pensar sobre isso, né? Que o topo da pirâmide é muito solitária. Sim. Às sim. vezes você ali é o dono da empresa e muitas vezes você está sozinho na tomada de decisão. E aí você sabendo tem que achar alguém para começar a falar, né? E isso, então, acho que é isso, cara. Você compartilhar. Normalmente nós queremos compartilhar somente as coisas boas. Né? Sim, sim. Nós queremos ser aquela vida perfeita que é das redes sociais. Sim, né? sim. Ali eu não vejo ninguém morrer. Mostrar que não tem nada de errado. Ali, por que o cara não posta ali os problemas também, né? Ó, teu boleto aqui que eu não paguei hoje, e isso e aquilo, e funcionário que não veio, né? Não, o pessoal é só coisa maravilhosa. E até eu gostaria já de falar sobre isso também, Antônio, que é o seguinte, então eu tô abrindo aí as mentorias para você transportador que tá entendendo o que a gente está falando aqui, seja você pequeno, tem um caminhão, não tem nenhum caminhão, tenho 2, tenho 10, tenho 100. Quer começar? Quer entrar no ramo de transporte? Eu tô aí para ajudar vocês, estou liberando a minha mentoria, tá? Vai ter algum link, alguma coisa aqui no corpo. Eu já vou falar de novo, como eu sempre falo, né? Eu não entendo nada, eu não sei as nomenclaturas, daqui a pouco eu vou aprender, mas tem algum lugar para você clicar aí que vai te levar a algum grupo de WhatsApp ou vai te levar a preencher alguma coisa que vai nos conectar. E aí sim eu posso te ajudar a melhorar os teus problemas. E até já faço uma como se chama, Antônio? Uma provocação? Uma provocação aqui. Já faço uma provocação como eu fiz com os meus colaboradores lá no começo do ano, que é, vamos parar de reclamar um pouco, cacete? É isso aí. Né? Reclamar é fácil, né? Só que reclamar, você sabia que nos leva a problemas psicológicos? Alan, uma coisa que eu sempre vejo, e assim, eu falo aqui pro pessoal que tá nos assistindo. Pega uma folha ali e vamos colocar lá, vamos colocar o Antônio, certo? Fale 10 coisas que o Antônio deixa a desejar. Coisas ruins do Antônio. Cara, você preenche rapidinho. Vai ter 20. Agora vamos com as coisas boas. Cara, você demora para preencher. Você tem que pensar. Você pensa. Tá... Então, é aquele detalhe. É muito fácil. Sim. É muito fácil reclamar. Exatamente. Parece que é meio automático, né? Isso, então assim, sabe? Então, acho que a gente tem que focar assim. É difícil. É difícil. Mas a gente tem que buscar sempre trazer o universo para o nosso lado, né? Exatamente. Então, cara, era aí que eu ia falar da questão de ficar reclamando, né? O reclamar sempre nos traz coisa ruim, cara. Isso aí. Né? Se a gente ficasse reclamando o dia inteiro e chegasse no final do dia, todas aquelas reclamações fossem escritas numa listinha e falar, tá aqui todos os problemas, tudo que você reclamou para ser resolvido e aqui tá a solução. Porra, mas não é assim. Chega no final do dia, na verdade, aquele monte de reclamação que você fez te deixa com a cabeça pesada, Exatamente. Te deixa arrebentado, aquela história que nós falamos que parece que passou um bitrem em cima de você. Não, né? Então... e assim, né, Alan? Eu acho não. O Cortella, ele tem uma frase que ele cita, que ele fala assim, olha, faça o seu melhor com as condições que você tem. Exatamente. Isso é ser excelente. Entende? Então é isso. Então, o que nós temos que ter? Cara, será que eu estou fazendo o meu melhor? Estou fazendo aquele eu sempre estou falando com o meu time, cara. Você está fazendo o seu melhor? Cara, faça o seu melhor. Se você é a pessoa que faz a limpeza do pátio, cara, seja o melhor limpador de pátio. Exatamente. Certo? Então, se você é o pessoal da limpeza, você é o melhor nisso, cara. Entende? Então, eu sempre tenho mentalizado isso, sabe? Então, às vezes, tô fazendo alguma coisa e eu mesmo me cobro. Viu? Eu tô fazendo o meu melhor? Então, a gente sempre tem que buscar entregar o seu melhor. Entende? Fazer média em caminhão zero é fácil. Né? Agora, vamos fazer média num caminhão que já tem alguma quilometragem. Exatamente. Né? Já então, muda o cenário. Aí são... Tudo é mais fácil. Sim, né? Então, acho que o pessoal tem que mentalizar isso. Cara, estou fazendo o meu melhor? É isso que tem que pensar. Sim. Se você não está fazendo o seu melhor,
Então você Tem tem espaço, pensar. tem espaço para as coisas mudarem. Não, e assim, e até eu falo assim nós temos que ter assim aquela vontade de querer fazer as coisas. A vontade de estar naquele emprego, a vontade de estar naquela função. Então, no momento que você acordou pela manhã e aquilo se tornou uma obrigação para você, pode ser um dia que você esteja ruim. Não quero ir trabalhar hoje. Nem sempre você vai estar Cara, é difícil você estar né? motivado todos os dias. Sim, sim. Mas se aquilo começar a ser um peso para você, é o sinal amarelo, é o sinal de alerta, que mudanças precisam ser feitas. Seja mudança de função, seja mudança de empresa, seja mudança de negócio. Exatamente. Porque aquilo tem que te fazer bem, cara. Exatamente. Se não te fazer bem, não pra faz quê? sentido, né? Pra não quê? faz sentido. Exatamente. Então essa é a visão que eu tenho. Mas a gente já começou acelerando, né, Antônio? E aí eu volto um pouquinho para te fazer uma pergunta. O que levou o Antônio a entrar no ramo de transporte? Boa pergunta. Fala aí, meu querido. Então, pessoal, eu sou filho de caminhoneiro. Como a maioria dos transportadores, né, cara? Não podia ser diferente. Olha, 80% vai responder isso. Exatamente. Mas olha que engraçada a minha história, cara, no segmento de transporte. Eu sou de 84, setembro de 84. Uhum. Então, pessoal... Parece que não, mas é. O pessoal aí, né, que tá assistindo nós, fala, o rapaz tá muito bom, tá conservadão, né? Parece um fenemezão. Tá bom, então. Aí, eu sou de 84. Meu pai sempre foi caminhoneiro, a vida toda. E aí, em 83, olha que engraçada essa história, pessoal. Em 83, em dezembro de 83, meus pais estavam para casar ali em janeiro de 84. Certo. E o meu pai estava carregado ali, véspera de Natal, para Paranaguá com 111. Eita, benção, hein? Né? E aí o meu pai foi lá e roubou minha mãe. Colocou no caminhão, colocou na boleia e partiu para Paranaguá. Eita! Então, a conexão que eu faço é o seguinte, né? Isso é meu pai que me conta e eu cheguei a essa conclusão que... mas você foi feito lá daí ou ela já estava... Não! Então, a minha mãe, né, ela era virgem ainda, na época, né? Certo. E aí foi na viagem. Entendi. Então, assim, de dezembro... roubou e fez o cena. Em dezembro, eu sou de setembro, então casa ali o ciclo, né? Verdade, então, eu fui feito dentro do 111, cara. Agora eu tô na dúvida, vai ser transportador? Eu só tô na dúvida se era um 111S ou um comumzinho. Eu vou perguntar isso pro meu pai. Pergunta pra ele. E aí foi, né? Então, até os meus 5 anos de idade, eu vivi dentro da boleia, dentro da cabine do caminhão. Junto com eles. Meu pai e minha mãe. Então, viajava o Brasil todo. Aí, quando veio meu irmão a nascer, aí a minha mãe, né, precisou ficar em casa. Daí já dois aí dentro da cabine ia ficar mais complicado. Isso, exatamente. Então, era só no final do ano, né? Final do ano aí viajava os Aí 4 aí, um dormia na rede, outro dormia no chão. Eu dormia no chão, né, pelo tamanho em si. Uhum. Mas sempre nas férias, era mais no meio do ano, eu viajava com meu pai daí sozinho, a minha mãe ficava. Então e aí olha que engraçado, Alan, tanto a família do meu pai ou da minha mãe ou tiveram caminhão ou ou trabalharam com caminhão. Entendi. Então a minha família sempre foi do segmento de transporte, cara. Sempre. Então as rodas sempre teve muito óleo diesel sendo falado, muito caminhão. Entendi. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não gostava. Eu não gostava, sabe por quê? Então meu pai sempre teve o caminhão dele, sempre trabalhou, etc, tal. E meu pai tinha um problema. Ainda tem esse problema, né? Ele reclama demais da vida, né? E aí ele chegava em casa e reclamava muito isso. Então eu não gostava do segmento de transporte. Você ouvia muito os problemas. Isso, né? Exato. Então eu passei, sabe, é isso que nós estávamos falando agora há pouco, né? Quando você reclama muito, você absorve aquilo. Claro. Então eu acabei absorvendo isso. Então eu fiz outras atividades, fui bancário e tudo mais. Só que aí, em 2010, eu começo a entender um pouquinho mais de transporte e aí eu acabo descobrindo o que eu gostaria mesmo de fazer, que era fazer algo que tivesse relação com o segmento. Certo. Sabe? Então eu comecei a participar das entidades, comecei a conviver com os transportadores e eu vi que não era só aquele mundo de reclamações. Tinha muita Começou a entender o negócio. Entender do negócio. De um ponto de vista diferente. Aí isso se tornou mais leve para nós,
Aí fui entendendo cada vez mais do segmento em si, ajudando meu tio que tinha caminhão, ajudando outro tio, ajudando os amigos. E aí lá em 2015 para 2016, aí surge aí a Transruiz Transportes, que foi constituída pelo meu primo. E aí em 2016 eu venho fazer parte da empresa. E aí a gente começa aí essa caminhada como empreendedor do segmento. Então, hoje eu tenho a maior alegria em estar trabalhando com o segmento, apesar de todas as dificuldades, mas não é aquele peso que eu estava falando antes. Sim. Sabe? Tem dias difíceis? Com certeza tem dias difíceis, tem semanas difíceis, mas é algo que me dá toda essa conexão. Então, aí que surgiu toda essa minha trajetória dentro do segmento, cara. Entendi. Essa foi, então, porque assim, aquilo me deu tesão em fazer. E aí, quando você tem o tesão em fazer as coisas aí flui, né? Aí vai. Isso, as coisas Mas me fala um negócio, foi mais difícil quando você começou, quando deu aquele start, que daí é aquela virada, né? Você fala, cara, apesar de estar animado, né? Tá empolgado, a gente coloca um gás, né? Coloca uma energia. Sim. Quando você vai iniciar algum negócio. Foi mais difícil lá no começo ou teve algum momento, tirando a pandemia que você já falou Sim. ali, que você falou assim, cara, não deveria ter entrado nisso, eu acho que... O que você julga que foi mais difícil? É fácil de começar, é difícil de começar ou é mais difícil manter? Eu falo, Alan, que o mais difícil é manter. Eu acho que o começar você tem aquele gás... que então, ajuda muito. Né? Ajuda, mas você tem uma insegurança, né? Porque você gera aquela insegurança, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Então, quando lá em 2016 eu tive um insight sobre a terceirização, que foi o ano que a gente começou mesmo, nós não tínhamos nenhum caminhão em 2016, e a gente começou a ter carga e terceirizar, certo. Sabe? E aí eu entendi que aquilo ali era bacana de se fazer. E aí as coisas foram acontecendo, sabe? Foram evoluindo, a empresa foi crescendo significativamente, sem ter caminhão, mas como um bom transportador, apaixonado por caminhão que é. Ele foi lá e comprou o caminhão. Fomos lá e fomos comprando caminhão, né? O duro é isso, cara. O duro com o transportador, ele se ilude, certo, cara. Mas daí começa a se empolgar, né? Rapaz, a gente fazia a terceirização, era tão bom, porque você tinha as cargas, calculava a tua rentabilidade, mas aí a gente também, né? Não é porque gostava do caminhão em si, mas alguns clientes também exigiam para você frota própria, né? Você tem muito disso. Sim, não dá para você terceirizar 100%, senão você não consegue entrar em alguns mercados. E aí a gente foi fazendo essas conexões, mas assim começou mesmo. Mas eu falo assim que eu acho que se manter historicamente, se eu não me engano, acho que é o próprio o Sebrae tem um estudo sobre isso. Que as empresas elas nascem, crescem e morrem no período de 5 anos. Sim. Então, a maioria, né? A maioria, mais de 80%, sabe? Porque muitas vezes o pessoal se empolga primeiro. Sim. Isso é muito importante a gente passar aí para os teus seguidores, Alan. Que quando você começa a empresa e começa a ter a movimentação do dinheiro, aquele dinheiro é da empresa. E aí as pessoas misturam, né? Misturam a pessoa jurídica com a física, começa a ver um movimento de dinheiro. Pega o próprio fluxo de caixa e mistura com custo e aí vira uma bagunça. Exatamente. E no segmento de transporte, nós sabemos o quanto custa uma manutenção de um caminhão. Sim. Então, assim como ele te dá, ele te toma. Isso aí todo mundo fala. Né? E na verdade o caminhão te dá, depois ele te tira. Né? Mas só que é o seguinte... A velocidade que ele te toma não é a mesma velocidade que ele te dá, né? Então, esse que é o detalhe. Isso ninguém falava. Né? Isso aí. Então, mas você tem que ter, sabe, essa consciência. Então, você que está começando a empreender, você tem que ter a consciência, assim. Você tem que desenhar dentro do teu planejamento, cara, eu preciso ter um salário dentro da empresa. E o que sobrar é da empresa. Porque muitas vezes a pessoa se ilude e quando vê, faltou fluxo de caixa... E aí bagunçou tudo e ferrou. E muitas vezes fazer o planejamento, né? Isso Muitos aí. nem fazem o planejamento, né? Até a maioria, eu acredito, dos transportadores aí que começaram com a sua família, veio com o pai transportador e tudo mais, a maioria comprou seu caminhão e percebeu que era um negócio não tão difícil que realmente quando você está com o seu próprio caminhão, como eu já tive lá atrás... só aquele caminhão, você trabalhando com ele é muito simples.
Só que aí você imagina que quem você vai colocar para trabalhar com aquele caminhão vai fazer as mesmas coisas que você faz e vai cuidar como você cuida. E isso é uma pura ilusão. Perfeito. Existem motoristas muito bons, só que infelizmente existem aqueles que são muito ruins também e que aí a gente tem que tirar uma média. Que na verdade eu falo assim, né, Alan, que existe motorista profissionais e tocador de caminhão. Exatamente. Tocador de tem caminhão, uma diferença gigante, né? Tocador de caminhão tem bastante aí. Então tem que separar essa situação. Como você falou, sabe? Se a gente for levar o pé da letra, né, nós que gostamos de caminhão, gostamos de ter os caminhões assim organizado e tudo mais, se você for levar o pé da letra, você surta. Exatamente. Então tem coisas que você já fecha os olhos. Exatamente. Mas aí entra muito também, Antônio, que aquilo que a gente estava falando sobre buscar conhecimento, principalmente, né? Eu sei que você fez 1 ou 2 especializações na FDC. Não, eu estudei administração, estudei logística e fiz a especialização pela Fundação Dom Cabral em 2016, gestão de negócios, fiz a primeira turma de Curitiba. E olha que engraçado. E lá, nesta turma, que me abriu o olhar, Alan, para terceirização. Olha aí que interessante, cara. Em vários temas falava terceirização. Foi muito engraçado. Eu comecei a fazer a especialização em 2016, mês de março ou abril. E terceirização, e eu já sabe quando você tá com aquele feeling? A gente tem que... Ó, pessoal, nós temos que acreditar muito no nosso feeling. É aquela história do sexto sentido, né? Sexto sentido. Acreditem que isso existe, viu? Eu já me custou dinheiro por eu escutar a opinião dos outros. Exatamente. E deixar o feeling de lado. E o meu feeling falava para fazer uma coisa e eu escutei o que os outros falaram e eu perdi dinheiro. E então, comigo também já aconteceu. Cara, o feeling é muito importante. E aí, falando terceirização, eu já tinha essa vontade. E aí, quando foi no mês 6 ou mês 7 de 2016, a gente fez a terceirização. Opa, isso aqui é interessante, dá para fazer o negócio acontecer. E aí, sabe, foi girando 2017, daí depois terceirizamos bem. Opa, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. Aí a gente já fez o nosso planejamento tributário para 2017, porque o faturamento... Ele é outro, né? Para a terceirização ele evoluiu. É grande. E aí a gente foi ajustando e foi, cara. Então essa especialização para nós, eu falo que existiu 2 especializações. Existiu a especialização de conteúdo, as aulas em si, e a especialização, a troca de ideia. O networking. É muito forte, né? Porque ali você tem, no nosso caso, né, nós tínhamos transporte rodoviário de cargas, passageiros, transporte municipal, ferroviário e aquaviário. Só não tinha o pessoal do aéreo, mas foi uma troca, cara, foi uma sinergia muito bacana. E aí eu quero comentar aqui com quem está ouvindo e quem pretende fazer sua empresa crescer, quem tem um olhar lá para frente de crescimento ou quer acelerar o crescimento da sua empresa, não tem como crescer se não estudar. Não tem como crescer se a gente não buscar esse conhecimento, se a gente não buscar o networking, né? Eu estou fazendo agora essa especialização em gestão de negócios também, onde também na minha turma tem várias pessoas do aéreo, do rodoviário, do urbano, do ferroviário, de portos, e ali a gente consegue extrair muita coisa de cada um e trazer para nossa realidade o que dá para somar, o que dá para virar muita coisa que a gente acha que é muito difícil de fazer e na verdade não é. Só que se a gente não sair de dentro da empresa, não sair lá do operacional, não buscar conhecimento, fica mais difícil. E assim, né, Alan, eu vejo que um ponto importante para a gente estar abordando aqui é aquela situação. Eu não vim de uma empresa de transporte. Então, meu pai era um caminhoneiro autônomo, certo? Você tinha esse olhar lá do seu pai. Tinha esse olhar, mas muitas coisas em questão de gestão foi através do conhecimento. E é muito diferente, né, Antônio? Claro, totalmente diferente. Aí você tem assim, é diferente se eu trabalhasse numa transportadora, exato, já tivesse uma bagagem, com essa bagagem eu vou montar a minha. Sim. A gente sabe de muitas empresas de transporte que foram assim, trabalhavam numa transportadora, o cara aprendeu, era gerente lá, isso, né? Aí... E foi pôr na prática. Então, eu não. Eu tinha muito conhecimento do dia a dia, do caminhão em si, isso, aquilo, mas de gestão tive que buscar.
foi a faculdade, foi a especialização, etc. Tal. Sim. Mas ainda, eu muitas vezes me pergunto, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Sabe? Por isso que a gente sempre tem que estar trocando figurinha. Sim. Né? Trocando figurinha para que, Alan, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Sabe? Para que a gente possa, às vezes, eu tenho algo para te apresentar e você tem algo para me apresentar. A gente pode chamar isso aí de uma mentoria disfarçada? Você acha que é? Com certeza. Com certeza, né? Em quantas mentorias disfarçadas nós já fizemos? É verdade. Porque agora sim veio isso na minha cabeça, porque a gente costuma conversar muito. Tanto com os transportadores, porque a gente está ali à frente de uma entidade, a nossa entidade que também representa 130 transportadores, e a gente ouve muito as histórias deles e também como eles fazem. E acaba que muitas vezes a gente se identifica com alguns e acaba servindo, aquele cara acaba servindo como um mentor da gente, né? Isso aí. E essa busca também por uma mentoria, tanto mais profissional ou mais informal, eu acho que traz um know-how para a gente, um direcionamento fantástico, assim, né? Que você pode, de repente, me dizer alguém que foi assim uma pessoa que você falou, cara, esse cara aqui, eu posso dizer que muitas coisas que ele falou eu consegui trazer para dentro ou consegui seguir melhorar a minha linha. Olha que interessante, Alan. Várias pessoas que a gente troca ideia. Vou dar um exemplo aqui, o Eduardo Gelleri. Manda um abraço aí pro Eduardo aí. O Edu! A gente sempre trocou figurinha, né? Ele sempre é um cara que abre sem problema números. Um cara também que sempre me ajudou e sempre troquei ideia com ele. Eu tenho como um mentor assim, o Edson Pilati, que é o meu vice-presidente hoje do Sintropar. Pilati, um abraço aí, cara. Pilati, uma experiência eu monstro, gosto cara. de conversar com o Pilati. Cara, ele tem muito conhecimento, cara. O Pilati, legal. então sempre às vezes, Beto, quero trocar uma ideia assim e tal. Ele sempre vai lá tomar um café. Então, e outras pessoas, cara. Eu acho que nós temos assim, aquele velho ditado, né, que nós escutávamos os nossos avós, né? Nós temos que ouvir mais e falar menos. Exatamente. Então nós temos, cara, eu acho que esse circuito que a gente tem a oportunidade de participar, sabe, Alan? Sim. Seja através das entidades, seja através da própria Conjove, foi onde nós nos conhecemos lá em 2011. Exatamente. Então, sabe, para que você possa trocar ideia, sabe, escutar. Às vezes você vai para um evento, para uma palestra, já conheço disso. Sempre você consegue capturar alguma coisinha, cara. Sempre você consegue trazer algo pro teu negócio. Exatamente. Sabe? Então, acho que isso as oportunidades. Uma conversa honesta com alguém, né? Com alguém ali que está do seu lado, daqui a pouco você nem conhece. Isso aí. E até mais fácil, né? Não. Vamos falar a verdade. Quando você tá num evento lá, eu acho que todo mundo aqui já passou por algum momento desse também. Você está em algum evento ou você está em algum lugar. A gente fala muito de evento porque a gente participa bastante. Mas ou você está em algum lugar e se depara com algum transportador que você não conhece, fica mais fácil de você falar das suas dores. Isso. E o cara também se abre um pouquinho mais, porque ainda a gente tem aquele sentimento da concorrência, sim, né? Daquele que está do seu lado ali, aquela história que nós falamos, né? O meu frete é melhor que o seu e que o fulano é melhor, que o meu caminhão faz mais média. Isso na regionalização e assim na vizinhança, dentro do transporte é muito forte, isso atrapalha demais. Eu vejo assim, se o transportador tivesse essa consciência, né, as coisas seriam mais leves para todos nós, sabe? Uhum. É aquilo que eu falei que eu comentei aqui. Nós gostamos de mostrar somente as nossas vitórias. Falar isso, aquilo, né? Mas as nossas fraquezas, as nossas derrotas e os nossos sofrimentos a gente, infelizmente, não quer compartilhar. A gente deixa num cantinho, ou deixa somente para nós. Né? Isso não é bom, viu? Não, tá falando que isso não faz bem para ninguém. Exatamente. Né? Então eu falo que você ter esse momento de você compartilhar, eu tô com um problema assim, cara, cara, já passei por isso. Sabe, às vezes você troca uma ideia com alguém que não tem relação nenhuma com o segmento e a pessoa te traz uma luz ali. Por quê? Às vezes você tá ali concentrado naquilo, com uma preocupação, e aí chega alguém com uma total despreocupação e fala, cara, mas por que você não faz isso? Aí você fala, como é que eu não pensei nisso, cara? Exato. Sabe? Então, eu acho que
o ato de você compartilhar dentro de algo, você também não pode ser inocente, Claro, né? Tem claro. que cuidar muito nesse aspecto, mas de você compartilhar algumas coisas eu acho Que muito é o interessante. network, né? Hoje a gente fala muito em network, né? É a gente fazer essa troca saudável, né? Exatamente. Que faz parte. Mas, Antônio, eu queria te agradecer por aceitar o meu convite em primeiro lugar, né, cara? Você é o segundo que está aqui no segundo episódio, participando com a gente, podendo abrir um pouco das suas dores também, falar um pouco das suas dificuldades. A gente tem muita coisa parecida, inclusive, Claro. A gente tem falado muito sobre isso. E é bom a gente compartilhar, é bom a gente falar para quem está lá do outro lado, que está ouvindo, que vai falar assim, cara, nada mais é do que as mesmas coisas que eu sinto, né? Não, viu, Alan? Quantas viagens para Curitiba? Nossa Senhora. Ei, nós dividindo o carro, indo, trocando ideia, isso, aquilo. Seja profissional, pessoal. Então, acho que Exato. isso é bacana. É a mentoria descaracterizada, né? Você vai conversando, cara, vai trocando ideia. E, na verdade, assim, né? O pessoal, deram uma modernizada, né? Colocaram mentoria, né? Criaram nomes, né? Criaram nomes trocar ideia, gente. Vamos trocar ideia para ver a melhor solução. Criaram nomes pra gente poder organizar, empacotar, né? Agora tem muito disso também. Vamos empacotar as ideias aqui e vamos mostrar pro pessoal. Mas com certeza, Antônio, assim, ó, muitos momentos da minha carreira, que fazem 20 anos que eu estou no transporte, passei por muitas dificuldades, passei por muitos problemas, e isso me trouxe, por isso que eu te perguntei antes, me trouxe um pouco de peso emocional e problemas emocionais também, né? E que no momento que eu consegui entender isso, trazer para o meu consciente, eu percebi que eu precisava de ajuda, e por isso fui buscar algumas mentorias no segmento e fora do segmento, mentorias até para o espírito, algumas coisas mais voltadas pro ser, né? Legal. E isso me trouxe uma leveza gigante, cara, uma leveza gigante, e eu entendi que essa vida nossa é uma só. É isso aí. E quando a gente percebeu, passou. E no transporte parece que é mais rápido ainda. Não sei se é impressão minha, mas a gente está falando lá no começo do ano de um problema tributário, agora no meio do ano a gente já está falando de 200 problemas tributário, então a coisa é muito rápida, acontece muito rápido. E essa vida de empresário é uma loucura, é normal a gente acelerar tanto assim, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia uma leveza, a gente trazer para o nosso dia a dia coisas que nos fazem bem, para que amanhã e depois a gente não esteja com vários problemas e não sabe nem o que é daqui a pouco. Né? Mas sabe, Alan, uma coisa assim que me trouxe essa leveza, onde eu acabei desacelerando um pouco, até fiquei um pouco preocupado, até me cobrava. Falei, cara, mas será que eu tô ficando preguiçoso? Autocobrança ou... Eu cobrando mesmo, mas, cara, parece que eu não tô conseguindo... não trabalho tanto igual eu trabalhava antes. Quando, assim, ó, pro pessoal que está nos assistindo, gente, muito importante nós investirmos no autoconhecimento. Mas no autoconhecimento do seu eu. Você se autoconhecer. Sim. Saber até onde você consegue ir, né, as suas limitações, Exatamente. os seus potenciais. Então, assim, ó, eu tive a oportunidade, algo que eu sempre me pedia, me cobrava, né? Sempre estava me cobrando, cara, por que isso, por que aquilo, etc. Tal. Um que me ajudou demais a me conhecer. Enneagrama que eu fiz. Uhum. Já falei isso para você. O Enneagrama me trouxe um conhecimento muito grande. E ali no Enneagrama foi a primeira vez que eu investi em autoconhecimento. Em autoconhecimento. Eu lembro que eu paguei, gente, acho que foi R$4.000 ou 5, não, acho que foi R$4.000. Uhum. Eu falei, eu fiquei louco quando eu paguei. Falei, cara, quantos fretes eu preciso fazer para pagar essa porra? Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo, cara? R$4.000. Foi R$4.000. Aí depois valeu cada centavo. E depois disso eu não fiz outros investimentos no meu autoconhecimento, porque isso nos mostra os pontos fracos, os fortes e como lidar com as situações. Sim. E por isso que eu vejo que as coisas ficaram mais leves. Aquela cobrança que eu tinha muito, esse autoconhecimento, porque eu passei a me conhecer. Exato. As minhas limitações e a minha potencialidade. Entender até onde você
deve ou não deve ir, né? Se Exato. você não está extraindo mais que o que deveria, cara, faz total sentido. E até para contribuir também, eu fiz um curso de formação em psicoterapia para psicologia no ano de 2016 também, ó, foi numa época lá que você estava fazendo sua pós, que você falou. Onde eu também busquei esse autoconhecimento, porque ali eu estava passando por alguns momentos que eu pensei, poxa, será que não há algo maior, não há algo que eu possa aprender sobre os meus comportamentos, que eu posso estar fazendo errado e está me trazendo algumas consequências que muitas vezes eu nem sei o que é, mas que eu sentia um vazio de vez em quando, me sentia improdutivo, muitas vezes acordar de manhã mesmo cansado, né? Sem Sim. vontade de trabalhar, enfim. E quando eu comecei a buscar esse autoconhecimento através do curso de formação em psicoterapia, puxa vida, cara, foi uma transformação gigante também. É isso aí. E a partir dali que eu não parei também mais de estudar e buscar coisas para poder agregar no meu dia a dia, agregar dentro da empresa. E hoje eu uso muito isso com os meus colaboradores. Eu passei do ano passado para cá por um momento de virada no turnover da empresa. No ano passado nós estávamos com 23% de turnover dentro do ano de 2023. E aí, chegou no final do ano, eu me dediquei um período ali, umas 3 semanas do final do ano, entendendo o que eu precisava fazer para mudar esse turnover, porque eu não aguentava mais gente vindo pedir para sair da empresa ou eu tendo que demitir o cara. Sim. Né? E aí eu comecei a investir, claro que dentro da minha formação em psicoterapia, eu consegui fazer isso de uma forma um pouco mais simples, mas eu consegui transformar um pouco a cabecinha dos colaboradores lá, através de treinamentos mesmo. Né? E eu vim forte com treinamentos a partir do dia 1º do dia 3 de janeiro, que foi o primeiro treinamento que eu fiz com a minha equipe. E aí eu venho fazendo treinamentos mensais. E hoje, Antônio, nós estamos com 1% de turnover, cara. Que bom, cara. Foi um negócio assim, ó, cara. Virada de chave mesmo, hein, cara? Uma virada total. Hoje a nossa equipe administrativa, que antes não vencia ficar selecionando currículo. Cara, é muito difícil isso. Sabe? Cara. Um negócio desgastante, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Enfim, né? Você não consegue fazer a equipe se entrosar, se agregar, porque fica trocando demais. Nossa, cara, hoje a gente consegue, através dessa manutenção dos colaboradores, que eles entenderam algumas coisas que a gente vem pregando dentro da empresa, a gente conseguiu resultado de produtividade melhor, a gente conseguiu diminuir a nossa manutenção dentro da empresa, então a gente conseguiu várias coisas através dessa diminuição do turnover dentro da empresa. Pessoas, cara. Pessoas. Empresas são feitas de pessoas, cara. 100% pessoas. Por isso que até ontem nós fizemos um evento da empresa que foi uma festa julina agregando o dia do motorista, que foi dia 25, né? Então a gente trouxe os motoristas para uma festinha lá. E eu até falei para eles, olha, o meu propósito, e deixo aqui também claro para todo mundo, o meu propósito a partir do ano passado para cá, ele é muito claro. Sabe qual é, Antônio? É inspirar as pessoas. É isso aí. E transformar as pessoas que estão ao meu redor e que estão em contato comigo. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Falta mão de obra? Claro que falta mão de obra. Falta mão de obra em tudo que é segmento. Né? As pessoas... Hoje nós temos muito mais vagas do que pessoas disponíveis que queiram trabalhar. Então, imagina, falta mão de obra e ainda você ficar nessa rotatividade com pessoas que não se engajam dentro da empresa ou que não criam aquela sensação de que querem fazer parte da empresa. Fazer essa mudança na cabeça das pessoas é o que faz muita diferença dentro da empresa. Então, depois que eu entendi isso, ficou muito claro o meu propósito. Que legal. E é por isso que hoje eu estou entrando no digital, Antônio. Estou aqui me divertindo também, porque tem que ser leve, né, cara? Não faz sentido, né, se não for dessa forma. Até porque é isso que eu prego e é isso que me fez entender as coisas, né? E até por isso que eu também estou escrevendo meu livro nesse sentido. Mas é por isso que eu estou entrando no digital, para fazer com que as pessoas entendam que é isso. Sabe? É você entender que o seu negócio está na sua mão. Depende muito de você.
Mas depende muito de você. Mas se você começar a olhar para as pessoas e olhar para as pessoas que estão à sua volta, vai começar a ter uma transformação. E se você também precisa de ajuda para isso, eu estou aqui. Já abrindo para isso. Eu estou aqui. Pode falar com a gente, pode mandar mensagem, pode fazer da melhor forma que você achar aí, que eu vou lá para te ajudar. E a gente vai criar coisas junto e vai tentar ajudar aí você que é do ramo de transporte, até aquele que não é do ramo de transporte, claro. Como a gente falou, quer entrar no ramo de transporte, vem falar com nós também. A gente pode dar uma ajuda no seu planejamento aí, te dizer se vale a pena, se não vale a pena, o que você quiser. Tá bom? Antônio, mais uma vez, muito obrigado, cara. Você é um cara fantástico, te considero pra cacete. É um cara que entende muito de transporte, tá sentindo na pele todo dia lá, o povo reclamando, o povo trazendo coisas novas, coisas velhas. Você tá muito inserido nisso, vive o transporte. Não sabia dessa história que você foi feito dentro de um caminhão, cara. E essa foi boa, hein? Cara, eu só tô na dúvida se foi um 111 ou 110, cara. Eu tô achando que foi um 110, cara. Eu acho que você deveria escrever um livro disso, cara. Eu acho que você podia escrever um livro disso que, olha, vai ficar muito legal, inclusive. Quando eu vou na casa dos meus pais, né, eles têm as fotografias que, infelizmente, hoje a gente tá na era digital, mas tá tudo no celular. Sim. Você não tem aquele momento que você pega a fotografia para olhar, né? Mais, né? E aí você vê várias fotos com caminhões, etc. Tal. Então acho que era algo que estava sendo direcionado para o dia a dia, né? Então, legal. Eu quero aqui, Alan, te parabenizar, cara, pela tua nova visão. Uma coisa que nós podemos falar aqui é o seguinte: legados vivem para sempre. Né? Então, o que nós pudermos fazer para contribuir, transformar a vida das pessoas, a gente tem que fazer. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitas oportunidades na vida. Então, a gente também tem que proporcionar oportunidades na vida de outras pessoas. Exato. Seja através das empresas, seja através das entidades, ou seja através dos amigos. Mas eu acho que é isso que nós temos que... É um dos nossos papéis. Não podemos ser individualistas, no mundo que nós estamos cada vez mais capitalistas, né? E esse capitalismo muitas vezes traz um individualismo predatório. E eu acho que não é esse o caminho. O caminho é o caminho de compartilhar, não ter medo da concorrência, porque no final tudo vai ser avaliado, o caráter das pessoas, o caráter das empresas, e isso muitas vezes é colocado na balança para aquelas empresas que tem princípios, né? Exato, a gente sabe que dentro do segmento muitas vezes o pessoal acaba vendo só a última linha. Então agradecer a oportunidade de estar aqui nesse segundo episódio contigo. Tenho a certeza que lá na frente estarei em outros episódios aqui para a gente compartilhar e trocar ideia, porque esse é o caminho, né? Como você falou, estou aprendendo cada dia mais, e se você não se colocasse à disposição, porque gera aquela insegurança, com certeza. Com certeza. Gerou aquela insegurança, o medo, né? O medo do novo sempre vai existir, e o frio na barriga, né? Então, no momento que nós perdermos esse frio na barriga em algo que nós fomos fazer de novo, ou do nosso dia a dia, é que perdeu o brilho do negócio. Então, se me perguntar, pô, Antônio, você está tenso? Não estou tenso, tinha frio na barriga. Então, o frio na barriga é dizer que estou feliz em fazer aquilo. Então, né, quero me entregar, sempre fazer o meu melhor. Então, espero ter aqui contribuído nesse segundo episódio. Deixar um grande abraço aí aos teus seguidores, que tenho certeza que você está num caminho muito brilhante aí nesse mundo digital que veio para ficar, né? Com certeza, Antônio. Mais uma vez, muito obrigado. Essa é a missão nossa aqui na Terra. Com certeza, cara. Muito obrigado por ter participado. Tamo junto, cara. Sempre. Eu gosto muito de você. E para quem quiser mandar pergunta também pro Antônio, quiser mandar alguma coisa aí, fiquem à vontade, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Falou.